Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês dormiram bem de noite? Teve uns que eu fiquei sabendo que nem dormiram nada, né? Então não quero que você durma durante a palavra. Então eu queria, por favor, que você fizesse uma brincadeira aqui. Fala assim pra mim, junto comigo. O amor de Deus é tão grande. Mais. O amor de Deus é tão grande. Ele leva para a esquerda. Ele leva para a direita. Ele leva lá em cima. Dá mais ou menos. Deu para apertar? Deu? Não, não. Fala bem comigo. Muito bem, agora dá para quem ainda não me conhece, eu ando como pastor há 4 anos e 14 dias. Às vezes eu pergunto, como você sabe? Porque eu já converti com ele, eu lembro exatamente quando eu me converti. Foi nessa chácara e eu estava nessa área. É porque você não esquece. Enquanto com Deus você não esquece nunca. Nunca. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de graça. A minha palavra vai falar sobre a graça. Você sabe o que é de graça? Quem sabe o que é de graça? Sabe, Luquinhas? O que é de graça? Você não precisa pagar. Isso. Alguém já viu aquelas propagandas de celular? Venha para ti e ganhe celular grátis. Você sabe que você vai ter que pagar o plano. Sabe ou não sabe? Sabe? É de graça? Não. Mentira. É enganação. Você vai lá, ganha uma parede de graça, você paga um plano de R$300. Isso não é graça. Graça, por exemplo, se eu dissesse assim, vem aqui e pega esse notebook porque tá de graça. Hoje é de graça, vem aqui. Quem quer? Alguém consegue levantar a mão aqui? Nayara, vem aqui, pega esse notebook aqui que ele tá de graça. Você só precisa ficar R$5.000. Não? Mas eu dissesse assim, não, é de graça, totalmente de graça, pode levar. Não, nada. Não é mais verdade, mas é de verdade. Por que eu preciso fazer essa ilustração? Porque tem algumas religiões que falam o seguinte: Jesus, ele veio de graça, tudo é de graça. Porém, você tem que andar a pé até a eternidade todo ano. É de graça? Não é de graça. Olha, a cura, o Senhor veio e Ele cura. E Ele vai te curar de graça. Mas eu conheço um monte de história que, sabe aquela livraria da Penha? O povo sobe aquele negócio de joelho. É de graça? Tem um preço, não tem? Se a pessoa tem que pagar, é de graça? Não é de graça. E o que Jesus fez por nós, o que vocês vão aprender nesse ponto, que eu aprendi há 4 anos, naqueles dias atrás, é que o que Jesus fez para mim era graça. Mais do que ser de graça, é você não merecer. Graça você não merece. Você não precisa fazer nada para receber. Mas a condição do homem é um pouquinho pior. Além de não fazer nada para merecer, a gente faz um monte de burrice e coisa errada, que é o pecado. Então, graça seria algo que você não merece mesmo, algo que você faz de tudo para não ter. Esse é o homem. Ele faz de tudo para não ter essa graça. Ele corre atrás de tudo que é o oposto de Deus. Às vezes você chegou aqui no encontro, já deve estar um pouquinho cansado. Ah, mas esse pastor chegou aí na frente na sexta-feira, virou para mim e falou que eu sou uma prostituta. Virou para mim e falou que eu sou mentiroso, que eu sou um ladrão, que eu sou falso. Ele falou para mim que eu sou pecador, miserável. Eu vou dizer, você
mentiroso, ladrão, vadia. Aí você fala, nossa, quem é essa menina aí na frente? Dizendo pra mim que eu sou isso? Quem é essa pessoa que é pra falar assim de mim? Sabe quem eu sou? Pecadora, miserável, corrupta, prostituta. É o que eu sou. É por isso que nós podemos chegar aqui na frente e dizer o que você é, porque nós somos. Nós somos a mesma coisa. Somos pecadores assim como você. Eu cheguei no meu encontro, vou contar um pouquinho da história. Cheguei no meu encontro, eu era alcoólatra, tinha começado a beber aos 12 anos de idade. Eu era prostituta. Por que é prostituta? É aquela pessoa que fica com todo mundo. Isso é prostituição. É se entregar por qualquer coisa. Eu era isso. Eu era uma prostituta. E a minha história, ela foi cheia de fatos terríveis. Eu olho para o meu passado hoje e eu tenho nojo de quem eu era. Por quê? Eu sou igual a você. Sou pecador igual a você. Sou terrível, sou má, sou suja de pecado. Igual a você. Aí você fala, mas Lara, então por que você está aí na frente do microfone e eu estou assim? Tem uma diferença entre mim e você. A diferença é que há 4 anos e 14 dias atrás eu tive um encontro com Deus. E a minha vida foi transformada. O seu momento de ter um encontro com Deus é aqui, é agora, é hoje. Muitos aqui estão achando que é uma balela. No momento que eu peguei o microfone, eu até escutei um pensamento assim, não, eu estou morrendo de fome, essa menina vai ficar tagarelando aí, vai ficar falando aí, enchendo meu saco, eu já estou cansado disso. Ontem à noite, durante o período, até agora mesmo, quando o Lucival estava pregando, teve alguém que pensou assim, esse cara é um chato. Esse cara é chato, se compra um porre, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu tinha que ficar na minha casa. Quem esse povo acha que é para meter a mão na minha cara e dizer que eu sou ladrão? Está me tirando? Pensou que pensou? Pensou. Eu sei disso. Mas nós estamos aqui só por uma coisa. Porque a gente precisa passar para você aquilo que a gente recebeu um dia. Um dia nós tivemos um encontro com Deus. E é só por isso que nós trouxemos esse filho. Às vezes você pensa, mas esse povo é crente, né? O povo crente, eles recebem para fazer esse negócio, eles só querem saber de dinheiro. Então, um monte de gente vem aqui pensando que crente quer dinheiro. Pensa ou não pensa? Eu estou mentindo? Não. Eu sei, porque eu pensava. E às vezes o coração está fechado para esse encontro. Então, antes de começar a falar o que eu gostaria de falar, eu queria começar a pedir para você abrir seu coração. Eu sei que você veio para esse encontro, às vezes, a pessoa que te trouxe e falou para você 1000 vezes, vamos, vai ser bom, vai ser legal. E às vezes a pessoa te chama mais de um ano, e você está aqui, olhando para a minha cara e falando, o que eu estou fazendo? Cara, você já saiu de casa. Você está longe da cidade, provavelmente longe da sua casa. Então, abre seu coração. Se isso aqui não for real, não for valer nada, você só vai ter passado um final de semana legal numa chácara, dormiu, comeu, viu gente, estudou um pouco pregar. Você não vai perder o final de semana. Mas já que você está aqui, abre seu coração. Fala, se esse negócio de crente é verdade mesmo, se o que esse povo está falando aí é verdade mesmo, Deus vai falar comigo. Sabe, eu te desafio a desafiar a Deus. Falar, Senhor, Deus, se você existe mesmo, fala comigo. Marca-me. Muda minha história. Queria que você curvasse a sua cabeça. Todos. Eu queria te desafiar a falar com Deus. Abre a sua boca. Só precisa falar essas palavras. Fala, Deus, o Senhor existe. Marca minha vida. Muda minha história. Eu quero sentir o que o Senhor tem para mim. Agora eu posso pegar. O primeiro versículo que eu queria ensinar para vocês está lá em Romanos,
e estão destituídos da glória de Deus. O que isso quer dizer? Todos pecaram. Todos. Eu, vocês, o pastor, todos. Todos. Você concorda com tudo que já passou, com tudo que nós já falamos? Você sabe que você pecou. Você sabe que você está distante de Deus. Porque a Bíblia ela diz isso. Todos. Sem exceção. A não ser Cristo. Todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Mais adiante, a Bíblia diz o seguinte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Uai, agora lascou. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Sabe quem paga seu salário? O diabo. O salário do pecado é a morte. E o diabo é um bom pagador. Ele paga. Sabe por que ele paga? Porque eu tenho certeza absoluta, que todos os que vieram para esse mundo têm um vazio aqui dentro. Sentem aqui dentro que precisam desse tal de Jesus que a gente está falando. Todos. Sabe por quê? Quando Deus te criou, Ele colocou dentro de você um vazio do tamanho. E esse vazio só pode ser preenchido com Deus. Mas você tenta preencher com todas as coisas. Você tenta preencher com bebida, com droga, com mulher, com televisão, com música, com show, com balada. Mas não adianta, você sabe que não. Sabe por que não adianta? Dentro de você não tem vida. Ah, Laura, mas eu respiro, eu ando e meu coração bate. A ciência me diz que eu estou vivo. Mas a Bíblia diz que você está morto. E é o que você está. Dentro do seu coração só tem morte. Você é pobre. Porque não tem nada de bom dentro de você. Ah, mas eu sou bonzinho. Eu não faço mal pra ninguém, eu nunca matei. Tem um monte de cara aí que já matou, teve aquela mulher lá que esquartejou o marido. Eu nunca fiz isso, eu sou bom. Mas é claro, se eu me comparar com o Smigol, eu sou o quê? Uma diva. Você está se comparando com a pessoa errada? Perto de Jesus, você é bem feio. Bem feio. Porque dentro de você só tem o quê? Morte. Fala assim comigo. Dentro de mim. Só tem morte. Essa é a sua condição. Você fala, Laura, se o salário do pecado é a morte, e eu pequei, lascou. Vou morrer. Não tem saída para mim. Eu acho que todos os outros pecadores, do pastor municipal, eles falaram para você, na consequência do seu pecado era a morte. Eu vim aqui para te dizer que o versículo não termina aqui. A Bíblia ela continua nesse versículo. Lá em Romanos 6:23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas, tem mais, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então você estava perdido mesmo. O diabo ele tinha total autoridade na nossa fé. Mas Deus, ele resolveu pagar um preço pela sua vida. E por causa desse preço, hoje, você pode escolher ir para o inferno ou não. Você pode escolher aceitar Jesus na sua vida. Ou a escolha é sua. Nosso dever aqui é só pregar a Evangelho. Quem escolhe é você. Eu queria contar uma história. História que eu gosto muito. Ela conta a história de um pai e de um filho. Existia um pai, ele era um juiz. Ele era um juiz muito justo, muito bem sucedido. E ele era admirado por todos, porque de fato ele era justo, incorruptível. Nunca havia feito um julgamento errado. Ele era certo, ele era justo. E esse pai, por ser bem sucedido, ele tinha muitas riquezas. Então, ele tinha um filho. E esse filho era um mau. Esse filho menosprezava o pai. Ele só queria saber de festa, ele só queria saber de curtir. E o pai dele era rico. Ele pegava o dinheiro do pai dele, saía e tomava tudo. Mas ele tinha que pedir para o pai dele. Sempre, porque ele não trabalhava.
cansei. O senhor é um mala. Estou cansado do senhor. Me dá minha herança, que eu sei que eu tenho parte da minha herança. E eu quero ir embora, eu quero curtir minha vida, eu quero que o senhor, sei lá, o senhor se exploda. Não vou nem senhor. Eu só quero uma coisa. Minha grana. Só. Mais nada. O pai era o juiz. Ele era reto e justo. O filho tinha parte na herança. Era herança do filho. Era justo. O que ele fez? Ele entregou a parte da herança. Então aquele filho saiu por aí, saiu pelo mundo. E aí ele começou a ir para as festas, e beber, em viagens caras, e começou a gastar com prostitutas, e comprar carros de luxo. E ele percebeu que quando ele fazia isso, ele era cheio de amigos. E aí ele falou, cara, eu vou fazer isso mesmo, eu vou cercado de gente, ele ia para a festa, pagava para todo mundo, vivia dando presente caro para os outros. O que aconteceu? O dinheiro já acaba não? Acaba. O dinheiro dele acabou. E não se sabia mais dele, ele sumiu. O pai não sabia mais, os amigos não sabiam mais, ninguém sabia mais. Mas o pai, ele continuava esperando o filho. Ele acreditava que um dia o filho dele ia voltar para casa. Porque ele achava que o filho dele lá no fundo amava ele. O pai esperava pelo outro filho. Mas ele seguiu a vida. Ele continuou trabalhando. E um belo dia ele teve que julgar um caso. Um caso de assassinato. Como um juiz muito justo que ele era, ele analisou todas as provas, todos os fatos, e naquele país a pena para assassinato era pena de morte. Então, como um juiz justo, ele sabia que a pena do réu era pena de morte. Mas quando ele olhou para o réu, quando ele olhou para os olhos do réu, ele viu que era filho. Ele estava assim, no tribunal, tendo que julgar o próprio filho. Como um juiz justo, a pena era de morte, ele não podia mudar, porque ele era justo. Então, antes de dar a sentença, uma lágrima escorreu pelo rosto dele e ele levantou. Então ele bateu o martelo e sentenciou. A pena é morte. O réu é condenado à morte. Porque ele era juiz. Ele era justo. Mas então ele tirou a roupa dele de juiz, desceu as escadas, foi até o fim, olhou nos olhos dele e falou assim: mas como pai, eu tomo o lugar dele. Eu morro no lugar dele. Porque eu não tenho vida. Eu vivo. Vamos entender um pouquinho essa história? Aí você pensa assim, cara, mas esse filho era um sacana. Esse filho era idiota, babaca. Olha só o que ele fez. Ele gastou tudo que ele tinha, ele foi burro, porque ele gastou tudo que ele tinha. Ele deixou o pai dele. O pai dele amava ele, o pai dele cuidava dele, o pai dele dava tudo que ele queria. Mas assim, ele fez tudo isso. Fez. Nossa, ele não merecia, né? Não. Sabe quem ele é? Você. Foi exatamente o que você fez. É exatamente o que você fez. Você ora, às vezes você ora, você vê que às vezes você ora quando a coisa está preta, quando está difícil. Você fala, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Ele nunca foi seu Deus, porque você nunca adorou ele. Mas aí na hora que está difícil, na hora que está doendo, na hora que você está com dificuldade, você fala, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Sabe por quê? Porque você é igual aquele filho. A única coisa que você quer são as bênçãos. E quando dá errado, você fala, Deus não me ama. Porque se ele me amasse, isso não acontecia. Deus não existe, porque senão eu não ficava doente. Deus não existe, senão eu vi meus pais morrerem. Deus não existe, senão eu não era tão pobre, miserável quanto eu sou. Deus não existe. Mas aí quando está difícil, quando dói no seu coração, quando esse vazio começa a te correr lá dentro,
Quem escolheu foi você. Quem escolheu sair porta fora e se esquecer do Pai foi você. Nessa história, na minha opinião, o filho deixou de ser filho. Ele deixou de ser filho. Ele se esqueceu completamente do Pai, de quem era o Pai. Mas o Pai, o Pai, ele nunca deixou de ser Pai. Ele nunca esqueceu de você. Ele nunca te deixou sozinho. Às vezes você chegou aqui e você falou: Deus, ele não existe porque senão ele não tinha me deixado sozinho. Senão ele não tinha me abandonado. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou sozinho. Ele nunca esqueceu de você. Tanto é que ele não se esqueceu de você, que ele te trouxe para cá hoje. Porque ele quer falar com você. Ele veio aqui para olhar no fundo dos seus olhos e falar: filho, eu como juiz preciso de condenar ao inferno, mas como um pai que te ama, um pai que espera, eu estou aqui para dizer que eu te amo e eu morri na cruz por você. Sabe por que hoje é de graça? Porque ele já pagou o preço. Sabe o que é de graça? A sua salvação. O que é salvação? É você não ir mais para o inferno. Você já sabe que está indo para lá. Você está caminhando para lá. Dia após dia. O cigarro, a bebida, os beijos, o sexo, a mentira, tudo te leva para o inferno. Tudo. E muitos aqui estão bem perto. Alguns passaram por situações semana passada de quase morrer. E sabe o que está falando? Mas o Senhor te trouxe aqui para salvar a sua vida. Para dizer para você que você não precisa ir para o inferno. Porque Ele pagou o preço por você. Jesus, como reto juiz, Ele tinha te condenado ao inferno. Deus, Ele é justo. Muito justo. E Ele tinha te condenado. Mas Ele te amou como um pai. Ele é o seu pai, seu verdadeiro pai. Muitos aqui, o pai nem te olha mais nos olhos. Alguns aqui nem conheceram o próprio pai. Ou se vivem com o pai só sabe dizer para você que você não presta. Ele diz para você que você não vale nada. Ele diz para você que você não vai dar em nada, que você não tem futuro, que você nem devia ter nascido e que se arrepende de ter tido você. Mas eu vou te falar sobre um pai que sonhou com você. Sonhou com sua vida. Sonhou com você aqui, nesse encontro, para ouvir a palavra de Deus e para se converter. Ah, mas então é de graça? É de graça. Então, só se eu quiser ir para o inferno que eu vou para o inferno? Você só vai para o inferno porque você quer. Só porque você quer. Porque o preço já foi pago. O que eu preciso fazer então, Luara, para não ir mais para o inferno? Eu faço o quê? Simples. Aceita Jesus. Só orar e falar: Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida como meu Senhor e Salvador. E eu me peço a vida do Senhor. Só isso. Só. Se eu dissesse: esse notebook aqui é de graça, qual que era o que você tinha que fazer? Levantar a sua cadeira, vir aqui e pegar ele embora. A salvação é assim? É. Só precisa falar: eu aceito. Eu quero. Eu tenho um vídeo para passar e é de uma música. A tradução ela ficou em feminino, mas ela serve para os dois. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música, porque ela fala um pouco também dessa história. You held out your arms, I walked away. Insolent, I spurned your face.
squandering the gifts you gave to me, and holding close forbidden things, destitute, a rebel still, a fool in all my pride. The world I once enjoyed is death to me. No joy, no hope, no life. Where now are the friends that I had bought? Gone with every penny lost. What hope could there be for such as I, sold out to a world of lies? Oh, to see your face again, it seems so distant now. Could it be that you would take me back, a servant in your house? You held out your arms, I see them still. You never left, you never will. Running to embrace me, now I know your cords of love will always hold. Mercy's robe, a ring of grace, such favor undeserved. You sing over me and celebrate the rebel now, your child. Você vem pra cá e na sua casa, seus pais não disseram pra você que você é único. E algum viviam dos pais, ou das pessoas que deviam ser os pais, que elas não deviam ter nascido, que não tem saída para você, que não tem solução para você. Você acredita nisso? Você veio para cá, por isso aqui não vai adiantar nada. Eu sou assim, eu sempre vou ser assim, e eu não vou mudar. Sabe, você falou de inferno, estava aqui bom mesmo, porque não muda. Alguns aqui já estão pensando assim. Eu quero te dizer que você não vai. Não vai. Porque Deus, Ele te trouxe aqui. Porque Ele não quer que isso aconteça com você. Porque Ele te ama. Porque Ele quer mudar a sua vida. Porque Ele quer marcar a sua vida. Ele quer tocar seu coração. Ele quer escrever uma nova história para você. O seu nome era filho do diabo, fruto do pecado, maldito, pecador. E o Senhor quer mudar seu nome. Quer te fazer filho de Deus. Amém. Puro. É isso que o Senhor quer fazer de vida. Ele quer mudar você. Ele quer mudar a sua história. Muitos aqui sabem muito bem
que estão caminhando para a morte. Estão caminhando para a morte. Mas o Senhor quer mudar a sua vida. Durante essa semana passada, a gente estava orando pelo encontro, e aí eu falei, porque a gente fala, eu orei, e eu falei, Senhor, eu pequei, eu sou falha, sou pecador, eu sou muito miserável, eu não mereço a glória do Senhor. Naquele mesmo dia eu fui na oração pelo encontro, e eu vi o meu discipulado. Eu olhei para as minhas discípulas e falei, Senhor, eu não mereço isso aqui. Eu não mereço. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço que o Senhor me use para falar do Senhor. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou muito miserável. Eu sou muito falha. Eu sou muito pecadora. Eu não mereço. Olha para mim, olha quem eu sou. Olha o que eu fiz. Senhor, olha para mim. Falei, Deus, como o Senhor pode me amar? Como o Senhor pode me amar ainda assim? Como? E o Senhor virou para mim e falou, Lara, não é por você, é por mim. Não é pelo que você faz, é pelo que eu fiz. Amém? Não é o que você é o que Deus é. Não é o seu pecado que vai definir para onde você vai, é a cruz de Cristo que define para onde você vai. Eu te digo hoje, você não vai para o inferno. Não vai. Porque o Senhor te trouxe aqui para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Ele veio aqui te chacoalhar e falar, filho, acorda, levanta. Não é isso que eu tenho para você. Não é o inferno que eu tenho para você. É a vida eterna, é o céu, é o paraíso. Eu sonhei com você. Não é essa cama, não é esse quarto de motel que eu sonhei para você. Não é essa droga que você põe na sua boca todo dia que eu sonhei para você. Não é as baladas, não são esses amigos que eu sonhei para você. Não é gritar com os seus pais, não é o inferno na sua casa que eu sonhei para você. Eu sonhei outra coisa. Eu sonhei com você. Eu sonhei com você. O Senhor ele quer mudar a sua história hoje. Não é semana que vem, não é ano que vem, não é quando você estiver velho, é hoje. Hoje. E o que precisa para você mudar de vida? Aceitar. Só isso. Aceitar. Falar, Senhor, eu aceito, porque eu sei que para mim não tem outra solução. Só o Senhor. Só o Senhor. Só o Senhor. Se você crê no que eu estou dizendo, eu queria te pedir para vir aqui na frente. Eu queria te pedir para tomar uma decisão de buscar o Senhor tem para você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Por favor, vem aqui na frente. Aceite. 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 Aceite.